sejam bem-vindos ao Abre Abre a Janela! E neste vídeo você vai aprender como passar na prova prática da transferência de carta do Brasil aqui para o Japão. Existem muitas coisinhas minuciosas que você precisa fazer e a gente vai destrinchar tudo aqui, tudo que o Fabrício fez para ele passar nessa prova. A Larissa ainda tá passando pelo processo, então... Se você não viu o vídeo anterior, eu contei que eu não passei na prova teórica na primeira vez. Então atrasou um pouco, então a gente tá com tempos diferentes aí, né? Mas se você quer ver como que foi feito todo o processo, desde os valores, o que precisava ser feito para tirar a carta, a tradução da carta, tudo isso vai estar aqui no cardzinho, então corre e assistir esse vídeo, tá? Que eu explico como que faz. Agora, a partir daqui, a gente vai explicar só da prova prática. Logo que você passa na prova teórica, você já ganha alguns papeizinhos para você levar para casa. Deem uma olhada nesses papéis com muito carinho, tá? Porque eles estão dando para você isso daqui e não é à toa. E olha que bacana, aqui no Japão eles nem precisariam ter o trabalho de traduzir e eles traduzem para você o jeito que o japonês quer que você dirija. Durante o processo você precisa levar esses papéis, então a gente deixou uma pasta, lembra que a gente falou no vídeo anterior? A gente deixou uma pastinha separada com todos os papéis. Esse daqui mesmo é um papel que ele consta toda a sua ficha, tudo que você precisa, se você passou, se você não passou, quanto você pagou, o que foi, o que não foi. E tem todos os seus documentos aqui. A carta, uma fotinho sua. Então todas as vezes que você for, você tem que levar ele. Então hoje foi o dia da prova presencial do Fabrício, a prova prática. E na prova prática o Fabrício, ele reprovou no Kakuni, né? Ele esqueceu a carteira de motorista do Brasil, então ele reprovou. Teve que marcar de novo. Ele esqueceu de fazer o Kakuni justamente da carta do Brasil. Eu entendi a referência. Ele não levou a carta. Dessa vez, a primeira vez que você faz a prova prática, você não precisa pagar por ela. Ele já está incluso nos 2,5 que você pagou de primeira. Se você reprovar, você vai ter que pagar todas as vezes que você reprovar. 2.500 ienes. Exatamente. 2.550 ienes. E nesse primeiro dia, nossa, foi frustrante. Porque você perde dia de folga do trabalho, porque você fica o dia todo fora. Você paga o Suyako, que vai fazer toda a tradução do que falam. E, gente, foi frustrante. Eu preferia 1000 vezes ter reprovado porque falhei na prova de direção do que falhei de ter entregue o documento. E foi até mais rápido para remarcar. Mas, gente, eu perdi 2 dias de trabalho nessa daí. Nesse período ele conseguiu marcar até mesmo na mesma semana. E ele ainda fez a prova prática antes de mim, que tava lá pra frente. Tava bem longe, né, a data. E quando a gente recebeu os papéis, a gente recebeu aquele... Mas esse papelzinho aqui, que ele é só algumas indicações, perguntando se você tem algum problema de saúde, psicológico, não sei o que, e é tudo você marcar não. Não, coloca o dia que você chegou lá e a sua assinatura, o seu nome. Esse papel, ele tá disponível ali na entrada também. Se você perder alguma coisa assim, ele tem lá um monte. E todas as vezes que você vai fazer a prova, você precisa preencher ele. O outro papel é esse daqui, ó. Ele mostra a rota que você vai fazer, o percurso que você vai fazer no dia. E se você vai fazer a prova aqui na cidade de Moriyama, estado de Shiga, então é esse mesmo percurso que você vai fazer. Então tudo que nós falarmos vai ser desse percurso, tá? E é legal que ele tem a frente mostrando a rota e atrás todas as placas, as sinalizações, o que tem, o que não tem, tudo numerado. É legal você saber que durante o percurso, o policial que vai estar avaliando a prova com você, ele senta ali do seu ladinho, né? Dá até um certo friozinho na barriga, um desespero, vai. Na primeira prova, eu fiquei bem nervosa. Se você não sabe falar japonês, o que você precisa saber? Você precisa decorar o percurso. Então, esse daqui, ele já mostra pra você todo o percurso que você vai fazer. Antes da prova, a gente caminhou no percurso pra lembrar, ó, vai pra cá. Porque se você errar o percurso, você pode reprovar por não entender o que ele tá falando também. Isso é meio que assustador, porque ele começa a falar assim, se você errar. E aí, como é que você vai saber o que ele tá falando? E o que você precisa saber? O que é esquerda, que é hidari. Hidari. Esquerda. Direita, migi. Migi. Hidari, migi. E os números de 1 até 30 que ele acaba falando mais ou menos. Então ele vai falar it, migi, é para você entrar.
Então você tem que ficar atento só nessas coisas, porque você não precisa ser fluente em japonês. Você entra sozinho no carro, o Tsuyako não vai junto com você, não pode ir. É só você e o policial, que é o seu avaliador no dia. O outro papel que a gente recebe é esse aqui. E gente, não menospreze esse papel, porque esse papel, ele tá tudo o que o policial vai querer que você faça. Porém, uma coisa é você pegar e ler. Outra coisa é você praticar e você entender. A gente vai fazer o percurso aqui junto com vocês e eu vou falar todos os detalhes, o que você deve fazer. Eles mandam primeiro você para uma sala onde você vai fazer um exame de vista. Você coloca seu olho ali e daí tem um Uzinho ou um C, depende de onde você vê. Você tem que falar em que posição ele tá o buraco. Daí ele vai estar para cima, daí você aponta para cima, para baixo, para esse lado, para cá, para esse lado, daí você aponta para cá. E depois ele vai mostrar para você as cores do sinal aqui: verde, amarelo e vermelho. E você tem que falar as cores. Sim, se você for sem tradutor, aí você vai ter que decorar as 3 cores, tá? Se você for com tradutor, ele vai falando. Mas aqui, algumas vezes, durante as provas que a gente fez, tinha a mesma moça que fez a nossa entrevista, que ela entendia um pouquinho de português. Então a gente falava em português mesmo e ela entendia. Mas não são todos que vão estar fazendo esse exame com você que entendem. Então qualquer coisa, se você for sem, já decora as 3 cores. No Japão, o sinal verde, eles falam azul. Então não procurem verde na tradução, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Então eles falam ao, que é azul, né? É verde, pra gente é um verde, mas pra eles também é verde, azul. mas eu não sei porque eles falam azul. Mas é ao. O vermelho é AK. E o amarelo é Kiro. Aí depois disso você vai aguardar ser chamado para prova prática. Então fica todo mundo ali sentadinho. Depois de um tempo que você tá ali esperando, ele vem chamar para prova. E para chamar para prova, ele passa alguns passam as instruções e alguns não. Eu já fiz 2 vezes a prova, tá? Teve uma vez na prova que ele realmente passou todo o passo a passo. Ó, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês façam isso. E ele foi passando em detalhes. E teve uma outra vez que ele só citou. Então depende muito do policial que vai estar passando as instruções para vocês no dia. Você tem 100 pontos na prova. E você pode errar no máximo 30. Cada infração, cada erro que você vai cometendo, ele vai tirando pontos. Se você passar muito desses pontos, realmente você vai reprovar. E é por isso que esses detalhezinhos que são muito minuciosos, eles acabam reprovando, porque às vezes vai juntando muito desses detalhes. Aí depois, descendo para a prova, a primeira coisa que você vai fazer quando ele chama você ali é os kakunis de fora. A gente não tem certeza absoluta se ele olha, porque falando bem a verdade para você, quando ele tá lá sentado, ele nem olha se você tá fazendo o kakuni de fora. Mas, por via das dúvidas, é melhor você fazer. Faça. Então, você vai primeiro dar uma volta no carro. Então, a primeira coisa que você faz na frente do carro... Abaixa na frente do carro, olhe embaixo, levanta, passa do lado ali, olhe os 2 pneus para ver se está tudo em ordem. Vá atrás do carro, olha, abaixa, olha embaixo do carro. Na hora de você fazer isso daí do lado da rua, não é você entrar. Faça kakuni. Você olha do lado, olha do outro, não vai ter carro, mas faça. Olha e entra. Você olha o pneu, olha o outro. Daí você vai entrar no carro. Parou na frente da porta do carro, não abra. Você olha de um lado, olha do outro, aí você abre a porta. Abriu a porta, olha de novo e entra dentro do carro. Uma das coisas que eu via muitas pessoas fazendo é justamente na hora que vai atravessar ali, que vai entrar pro carro, elas esquecem de fazer esse kakuni para atravessar a rua. E isso é uma coisa muito perigosa. Então, se for perigoso, ele pode reprovar você. Então, antes de pisar, você faz o kakuni para ele ver que você tá olhando antes de atravessar, porque pode vir um carro. Então, por isso que o Fabrício está falando para fazer assim, tá? Lembre-se que todo o processo ele é uma simulação do real. Ali você sabe que não vai ter carro passando, mas como é uma simulação, você tem que fazer como se tivesse outros carros passando. É uma via com trânsito, com outros carros, tem movimento, então você precisa se atentar a isso. Então você entrou no carro agora tem os kakunis dentro do carro.
A primeira vez que eu reprovei, eu acredito que foi por não conhecer o carro. Eu também. A primeira coisa que você faz é entrar e ajeitar o assento, para você posicionar a altura do banco, a distância de você sentado com os pedais e também a sua mão no volante, porque você precisa ter liberdade, encostado, com as duas mãos do volante que você tem que ficar. E pronto. A primeira vez que eu fiz a prova, eu não consegui, eu fiquei muito nervosa e eu não consegui regular o banco atrás, o encosto. E isso não me deu tanta visão durante a prova, então dificultou muito. E uma das coisas que eu não passei foi justamente em algumas partes do percurso que eu precisava visualizar melhor aonde eu estava passando. Então façam bem esse cheque, não tem problema, não tenham pressa. Senta com calma, porque ele também não vai ter pressa nesse momento. Ele quer que você saia com um carro ok, tendo visão perfeita. Agora ajustando o espelho, você vai ajustar primeiro o aqui de cima, coloque ele na posição que você consiga enxergar ali, e são dois espelhos, tá? O de cima e o de baixo. O de cima é do policial, o de baixo é o seu. Então daí você ajusta o de baixo, que é o seu, ajustou? Beleza, agora você vai ter que ajustar o das laterais. Se você tirar carta com carro automático, então ele tem que estar no P. É uma pessoa atrás da outra. E sem querer, a outra pessoa que fez antes, ela pode ter esquecido de deixar o carro no P. Cuidado, verifique se ele está no P de parada. Se ele tá engatadinho ali. Ele é um carro elétrico, você vai ter que ligar ele primeiro para você ajustar. Então, coloque o cinto, aí você vai ligar o carro. Você pisa no freio e assim, o carro, você vai fazer lá em Moriyama, a ignição dele tá aqui, atrás do volante. A primeira vez que eu fiz eu não consegui achar, porque eu procurei aqui, e é só um botãozinho. Então ele vai estar bem atrás do volante. E abaixe, gente, procure do seu lado esquerdo, superior assim, ó, você encontra e daí você liga. Pisa no freio e aperta o botão de ligar. Aí pisou no freio, apertou o botão, o carro liga. Se ele não estiver ligando, o problema é esse. Eu estava tentando mexer nos espelhos com o carro parado e eu achava que só o carro em stand-by ele ia mexer. Só que é tipo um joystick, ele precisa estar com o carro ligado. E daí tem o botãozinho, você gira ele para a direita, você vai poder mexer no retrovisor do lado direito. Vira para o lado esquerdo, daí você vai ajustar o do lado esquerdo. Volta no meio e você está pronto para começar a prova. E daí ele vai falar para você, Dozo, pode ir. Antes de você sair, engata o carro. Engata o carro. Eu não engatei o carro na prova, gente. Tava tão nervosa que eu esqueci também de engatar o carro. Como você fica pensando que o carro tá automático, você esquece. E você tem que puxar o freio de mão também. Não esqueça disso, porque senão o carro não sai. Se você tem algum amigo que tenha um carro automático, pede pra ele pra você sentar pra você ajustar essas partes, porque é muito importante você conhecer o carro. A minha primeira reprova foi justamente falando disso. Ó, ela não conhece o carro, não tem como passar. Como a gente está acostumado a dirigir no Brasil, a gente dá seta aqui, ó, com a mão esquerda. Isso daí vai automático. Então, mentaliza, ó, é aqui na direita, para baixo, seta para direita, para cima, seta para esquerda, mão direita, seta aqui. Eu coloquei um elastiquinho na mão e fiquei olhando para o elastiquinho para eu lembrar, para eu não esquecer que era essa mão para dar seta. Porque a primeira vez que a gente foi fazer a prova, os dois colocou a mão na seta errada. As duas mãos no volante. 10 para as duas, assim. A mão no volante. Vai fazer curva? Você vira. Ele é mais trabalhoso, mas é assim que eles pedem para você fazer. Já fiz a curva, agora ele vai voltar. O que eu faço? Vou ter que fazer assim? Não, é só você soltar o volante que ele vai sozinho voltando pro local. Pronto, daí você segura o volante de novo. Então, se você cruzar, por exemplo, o braço, eles não gostam, eles não querem, eles acham que você tá dirigindo errado. Então, você sempre tem que ficar com os braços assim. É vício. A gente tem o vício no Brasil de, às vezes, até dirigir com uma mão só. 2 mãos no volante o tempo inteiro na prova. Caco nisso que você tem que fazer nos espelhos. Aqui na foto é a primeira regra que eles colocam aqui, ó. É você olhar no espelho retrovisor, no outro espelho da rua e olhar para trás. A gente brinca até que é quebrar o pescoço, não? Testa no vidro. Vira e volta. Essa olhada tem que ser rápida, mas ele tem que ver que você tá fazendo. Então, olhou pra frente, olhou pro lado, olha e já volta.
Isso é muito importante. Se você não fizer isso todas as vezes que você for ultrapassar, que você for dar seta para entrar... Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui. Daí eu comecei a treinar para eu acostumar meu corpo a esse movimento. E eu fiz exageradamente em todos os pontos que se perde isso. E é isso que me fez passar. Isso é o principal, de verdade. Esse é o principal. Uma coisa importante que é para vocês fazerem são os kakunis antes de você dar seta. Ele pede para mim, você vai virar à esquerda. Daí eu vou fazer o kakuni. Antes de eu dar seta, eu faço aqui, olho o retrovisor e olho para trás. Dou seta. Posso entrar? Não. Daí você vai fazer o kakuni de novo. Olha aqui, olho o retrovisor e olho para trás. E entro. Aí eu tenho que ficar bem próximo da guia nesse momento, para impedir ciclistas ou motociclistas que querem entrar à esquerda e ultrapassar você por esse ponto. Então sempre que você for entrar, tá vendo que tem até um círculozinho? É para você fazer o kakuni aqui, ó. Faz o kakuni para você fechar. E assim você ficar coladinho na onde poderia passar algum ciclista, alguma coisa assim, para evitar acidentes. E na hora de você fazer a curva, você vai fazer a curva mais fechada também. Sim. Você não vai fazer a curva aberta, porque é para você, em todos os pontos, impedir que o ciclista ou motociclista passe por lá. Alguns casos, ele pede para você encerrar a prova no meio do percurso se você cometeu uma infração que realmente não tem como. Se você passar por cima da guia no L, você não pode avançar. Sempre que você subir na guia, você tem que dar ré, porque na cabeça dos japoneses, se você avançar, você está avançando no seu erro. Então não avance, dá ré, arruma o carro e aí você continua. Você vai perder uns pontinhos, mas você não consegue perdeu. Passar. Se você avançar, da meia não passa mais, tá? Então isso precisa também ser bem forte na mente de vocês. Errou, volta, dá resinha, que tá tudo certo. Esse aqui é o percurso de Moriyama. A gente até pegou um carrinho branco que eles têm Mazdas novinhos ali para você fazer a prova. Aqui tem uma salinha de espera e ele vai chamando número por número. E aqui tem postes com o número 1, 2 que vai até o 5. Porque no final eles pedem para você estacionar. O policial ele vai chegar e ele vai chamar. Faz os kakunis, entra no carro, faz os kakunis dentro do carro. E ele vai falar, Dozo, vamos começar. Aí você aqui, ó. Você já faz o primeiro kakuni para você dar seta. Olha no retrovisor, olha no outro, olha para trás, dá seta. Olha no retrovisor, olha no outro, parte com o carro e daí você vai parar aqui porque você vai pegar essa reta. Aqui você vai fazer os kakuni. Você vai olhar para a direita, você vai olhar para a esquerda, você vai olhar para o retrovisor, para os dois retrovisores e vai olhar para trás. Por quê? Porque pode vir motos fazendo ultrapassagem, porque você tá aqui esperando. Olhou para trás, aí você vai. Aqui você vai reto. Nessa primeira curva, você não precisa dar seta. O ideal é que você diminua aqui, tirar o pé do acelerador nessa curva e diminuir antes de chegar nela, para você não precisar frear na curva. O que muitas pessoas fazem é ir freando durante a curva, e isso não pode aqui. Você vai seguir aqui nessa outra curva, você também não vai dar seta, porque ela é continuação do seu trajeto. Quando você estiver aqui na metade, eles falam que esse percurso, esse retão, você pode até chegar a 50 por hora. O policial que fez o meu exame, ele falou que eu fui muito rápido. Então eu aconselho você até os 40, 45 no máximo. Daí ele vai falar para você aqui, ó, que você vai entrar no número 3, você vai pegar a esquerda. Você faz a curva, não precisa dar seta nessa curva. E aqui você faz o kakuni. Olhou os espelhos, olhou para trás, dá seta. Olhou os espelhos, olhou para trás e entra. Quando for para chegar no L, ele vai falar Goban, que é o número 5, Hidari, que é a esquerda. Antes da seta, olha os espelhos de novo, olha para trás, dá seta. Olha os espelhos, olha para trás e entra com o carro. O L, ele é uma curva muito fechada. Então sempre que você vai fazer, não antecipa a roda aqui. Passe a roda aqui da frente e daí você vai esterçar todo o volante. Você não precisa ter pressa, não acelera, não precisa frear também. É só você tirar o pé do acelerador, que o carro ele já vai diminuir a velocidade.
E daí na hora que você fizer a curva aqui, ó, passou o pneu da guia, você já esterce o volante todo. Daí o carro ele vai virar e ele já vai entrando. Você não acelera nesse trajeto. Pode devagarzinho. O policial ele não tá com pressa. E nem você. Então vai com calma. Aqui ó, você vai sair, vai passar, vai esterçar tudo e vai. Aqui também, esterça tudo, vira e vai. Quando você estiver nessa última parte, ele vai falar para você que você vai ter que entrar aqui no S. Mas antes disso, não esqueça de fazer o cacuni aqui. Porque aqui você para, porque aqui é uma via, é uma rua principal, você para aqui. Aqui você não precisa olhar para trás, porque ele já é uma rua fechada. Não vai passar a bicicleta. E aqui você vai fazer os cacuni. E sempre que você for fazer o cacuni para você entrar numa rua, você vai ter que olhar primeiro do lado que você tá, do motorista, olha do lado direito, olha do lado esquerdo e olha do lado direito de novo, ao lado da via que está passando o carro. Nesse lado que está passando o carro, você tem que ser mais precavido e olhar 2 vezes e entrar. Aqui você vai entrar aqui no número 6. Faz o cacuni, olha nos espelhos, olha para trás, dá seta. Olha nos espelhos, olha para trás e entra. E aqui você faz o S. Da mesma forma, você não precisa ter pressa. Faz o S aqui. E quando você tiver para sair, ele vai falar medir para você entrar à direita. Você vai parar aqui, dá a seta para a direita e de novo, olha primeiro do lado do motorista. Direito, esquerdo, direito. Entrou, daí ele vai falar o número daqui e vai falar para você pegar a esquerda. Daí você olha os espelhos, cacuni, olha para trás, seta para a esquerda. E aqui, ó, é uma via principal. Então, antes de entrar, você para aqui com a seta ligada. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita. Não tá vindo carro? Passa. Aqui você não vai dar seta de novo, porque é a continuação da rua. Nesse pedaço, ele tem uma faixa de pedestre bem aqui. Nesse trecho, você diminui a velocidade, faz os cacuni, olha para ver se não está vindo pedestre, vira o pescoço para ver se está tudo ok e vai. E daí ele vai falar o número que está aqui e para você entrar à esquerda. Hidari, faz o cacuni, olha os espelhos, é muito cacuni, gente. Faz os cacuni, olha para trás, seta. Entra próximo aqui. Faz o cacuni, olha para trás, entra fechadinho. E mantém fechadinho aqui, ó. Você vai continuar reto e aqui tem um semáforo. Se ele estiver aberto, você diminui só um pouquinho, olha para os lados. Se estiver fechado, você para antes da linha. Encoste o carro, tá? Próximo da guia. Ele precisa ser feito dessa maneira, tá? Então você precisa deixar o espaço para que o avaliador ele consiga enxergar ali essa faixa. Se você passar para frente da faixa, aqui você perde pontos também. Você fica coladinho aqui. Parou no cantinho. Quando abrir, faça o cacuni novamente. Olha para a direita, olha para a esquerda para ver se não tá vindo carro. Só para diminuir a velocidade, faz os cacuni. Aí ele vai falar ali na frente, vai até o final e me guie, que é entrar à direita. Como se fosse 3 faixas. Mas aqui você vai ter que ir um pouquinho para a direita e deixar um espaço da esquerda para quem for virar à esquerda. Você tem que vir aqui, ó, margear ela, não pode ficar no meio da via, tem que margear ela. Faz o cacuni, como o Fábio falou, vem aqui para você fazer essa virada. Aqui, esse tomaré, gente, tome cuidado, porque você tem que parar. Pare, pare, pare mesmo. Por 3 segundos você fica parado. Daí você olha para a direita e olha para a esquerda. Parou 3 segundos. Avança. Avançou um pouquinho. Olha para a direita, olha para a esquerda e entra. Fez essa curva aqui, ele vai chegar e vai falar, ó, nesse número aqui, entra à direita. Daí ele vai pedir para você entrar nessa outra reta aqui. Nessa outra reta, cuidado que pode vir carro da frente. Então, ele vai falar, vai entrar à direita. Faça cacuni, olha para trás, seta. Faça cacuni,
olha para trás, esquerda, direita, vai, entra. E nesse trecho, cuidado, vai chegando aqui e vai diminuindo a velocidade. Tá vendo esses ciscos aqui? É como se tivesse imóveis na rua em que você tem acesso, mas você não tem visão. Você vai ter que parar o carro aqui. Toda vez que você parar, você precisa contar 3 segundos, tá? Com o carro parado. Faz o cacuni, olha para a direita, olha para a esquerda e vai avançando bem devagarzinho. E se tiver carro vindo na via, eles vão perceber que tem um carro tentando entrar. Teve visão da rua? Paro. Não precisa parar totalmente aqui, porque você já está na metade dela. Mas olha para a direita, olha para a esquerda e vai. Mas dá seta. Faça o cacuni. Chegando aqui, vai voltar no mesmo semáforo. E ele vai falar para você, pega a direita. Aqui a gente tem um losango, assim, com umas setinhas para os lados, tá? Então você vai passar aqui, nessa seta aqui. Não fique dentro dele, tá? Passe bem por aqui para entrar. Mas dá seta. Faça o cacuni quando você for sair daqui também. Faça os cacunis nos espelhos, olhe para trás e entra. Lembrando, o pneu ele não pode encostar nesse losango. Então você vai passar bem rente aqui, tá ok? Chegando nessa reta, você já está quase no final. Ele vai pedir de novo, ó, entra à direita. Faz os cacunis, olha para trás, dá seta. Faz os cacunis, olha para trás, entra para a direita. Aqui, esse tomaré, gente, tome cuidado, porque você tem que parar. Por 3 segundos você fica parado. Daí você olha para a direita e olha para a esquerda. Parou 3 segundos. Avança. Avançou um pouquinho. Olha para a direita, olha para a esquerda e entra, tá? Aí ele vai chegando aqui na reta final e vai falar, entra à direita, de novo. Faz os cacunis, olha para trás, dá seta. Faz os cacunis, olha para trás e entra para a direita. Nesse trecho, se lembra que tem um paredão aqui. Da mesma forma que você simulou que pode vir carro, você tem que simular que pode vir carro. Então o que você faz nesse trecho? Diminui a velocidade. Passa bem devagarzinho. Faz o cacuni, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita. Viu? Passou. Daí ele vai falar, entra à direita e depois entra à esquerda aqui, que é o final da prova. Chegando aqui, você para o carro, faz o cacuni, olha para a direita, olha para a esquerda e atravessa com o carro. Chegando aqui, ele vai falar o número que você tem que parar. Você para, puxa o freio de mão, coloca no P de parado, desliga o carro e pode soltar o cinto, porque significa que você terminou a prova. Feito isso, o examinador vai começar a conversar com você. Nesse momento que você concluiu a prova, soltou o cinto, ele vai falar e conversar com você. Se você sabe Nihongo, para dentro do carro mesmo, ele explica para você. Se você tiver o Tsuyaku vai estar do lado de fora. Daí você avisa, ó, Tsuyaku. E daí ele vai sair do carro e você também sai junto. Daí ele vai dar as orientações. Independente se você passou ou não, ele sempre tem algum conselho para dar para você. No meu caso, quando eu passei, e ele falou, você dirigiu muito bem, mas você foi muito rápido. E assim, dentre todo mundo que fez a prova, como eu fui o último a fazer, eu fui muito rápido. Dentre todas as provas, eu acho que essa daqui foi a que eu fiz mais devagar. Porque um outro examinador, ele fazia assim no carro, tipo, vai mais rápido. Eu não fui tão rápido assim. Daí eu falei, nossa, então eu vou um pouquinho mais rápido nesse trecho. E naquele retão eu cheguei até 50 por hora, mas eu não aconselho você a chegar nessa velocidade. Antigamente precisava para mostrar que você consegue frear em mais velocidade, mas hoje não precisa mais. Tanto que ele falou que ele até ficou com um pouquinho assustado, um pouquinho de medo com isso. Mas ele passou o Fabrício, então tá tudo certo. Então assim, ó, tenha bom senso de você ir na média. Nem ir rápido demais. E acho que lerdear também não tem problema, porque a gente viu outras pessoas que foram muito devagar. E eu passaram. Não sei, eu não tenho certeza se eles passaram ou não. Mas eles finalizaram o percurso. Ele falou que precisa andar mais devagar, então faça o percurso devagar. A gente achava que eu teria passado, porque como ele falou que ele foi muito rápido, a gente pensou, ele não vai passar o Fabrício.
Mas a Larissa demorou mais no Kakuni. Tá errado, mas pelo menos ela se precaviu mais, né? Então, na teoria, eu teria passado e ele não. A gente tava achando que era isso e foi o contrário. No meu caso, ele falou que eu estava demorando muito no Kakuni. Então, na hora que eu olhava primeiro o espelho, olhava embaixo, quando eu olhava aqui, eu demorava muito tempo olhando. E ele falou que é abunai, que é perigoso. Então eu precisava olhar rapidinho e voltar. O Fá, ele faz assim, olha, olha, olha e volta. Então é algo rápido. Eu fiquei querendo mostrar pra ele que eu tava fazendo e acabei me dando mal nesse sentido. O policial, ele vai tá vendo, sabe? Só vira a cabeça, vira o tronco assim um pouquinho, pronto, já é o suficiente. Dá até pra dar uma inclinadinha assim, pra dar uma olhadinha bem rápida. E outra coisa que ele falou é que eu estava esquecendo de olhar do mesmo jeito que eu olhava pra esse lado, pro lado direito, de olhar pro lado esquerdo. Então eu não tava fazendo completo o Kakuni do lado esquerdo. E foi o que me reprovou. Porque o restante eu fiz certinho na prova. O problema foi justamente o Kakuni. Saindo de lá, daí a gente foi lá no corredor, esperando a nossa vez de ser chamado. E daí ela chamou primeiro a Larissa e ela falou, ó, infelizmente você não passou. Também. Daí eu já falei, ai meu Deus, será que eu não vou passar também? Daí a gente tomou mais um chazinho de banco. Que demora bastante que a gente também. comemorou pra caramba, porque a gente passou e daí eu fiquei, daí todo mundo a gritando Larissa, no corredor. meu irmão que tava junto, todo mundo pulando, passou, finalmente. Exatamente. Dá uma Tô alegria muito boa, feliz, gente. né, dele ter passado, porque a gente já tá aqui há 7 meses e tava querendo muito que ele tivesse o aqui 9? A gente já tá aqui há 9 meses. E a gente queria muito ter um carro, né? Que ele reprovou 2 vezes e eu reprovei também e tal. Então tava muito demorado. E foi muito feliz pra gente ter passado. Então a gente foi pra retirar a carta. Uma coisa legal também é que essa não é a foto da carta, tá? Essa é só a foto pro processo. Então você nem precisa estar tão arrumado. A foto bonita mesmo que você tem que tirar pra sua carteira de motorista é no dia da prova. Você já sai, passou na prova, você já sai com a sua carta. E aí, paixão? Fala da emoção de passar na prova. Eu tô feliz. Eu já peguei já a motinho, agora vamos procurar carro. Tamo aí, agora estamos motorizados. Uhul! Dá pra passear. Então nós fomos lá no outro lugar lá que eles nos orientaram, que ele passou, e pra retirar a carta dele. E aí você precisa pagar uma taxa de 2.050 ienes. É mais um chá de cadeira. Um chazinho de cadeira que você demora, você senta, mas pelo menos ali você já tá aliviado. Já passou. Sem pressão. Eu passei, vou receber minha carta, vou pegar meu carro. E quando tira a carta de carro, a gente pode dirigir moto de 50 cilindradas aqui. Consegui uma motinha de 50 cilindradas e eu já tô indo pro trabalho de motinho. Ai, que bom. É uma benção. Na hora que ele entrega a carta pra ele, ele já falou que se ele tivesse multa de velocidade, ele teria que fazer novamente a prova e a carta seria retirada. Então, durante 1 ano, ele não pode ter nenhuma multa de velocidade, isso é muito importante. Caso ele falou, ó, você vai ter que usar de que tá iniciando como motorista aqui no Japão. Aí você cola na frente do carro ou atrás, você compra isso num Combini. Tá escrito isso daí na carta, de algumas pessoas. Ele precisa usar isso durante 1 ano. E esse vídeo aqui, ele foi muito informativo e ele tem dicas importantíssimas. Então se você tá tirando carta, ou você conhece gente que tá tirando carta aqui no Japão, encaminhe esse vídeo para ele. Vai lá e fala que, cara, assiste esse vídeo aqui que você vai conseguir passar. De primeira, sem fazer aula, sem gastar muito dinheiro, só o que é necessário. Então inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma dica que vai ajudar você a detonar aqui nesse Japão. Beleza? Um beijo e tchau, tchau!